Olá, turma, boa noite. Mais uma vez, espero que todos estejam bem, tá? Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, programático, nosso conteúdo do plano de ensino, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho as aulas, né? Também as atividades, enfim. Nós vamos iniciar agora uma parte, né, da microeconomia envolvendo as estruturas de mercado, certo? E as estruturas de mercado, a gente vai ter que entender como funciona cada uma, né? A gente vai entender o que é uma estrutura de mercado, o que é necessário para se entender como se organiza, né, uma estrutura de mercado, né? Quais são os tipos e quais são as principais características que diferencia uma estrutura da outra, certo? Mas antes disso, eu queria recapitular um pouco do conteúdo anterior, que é a teoria da produção e teoria dos custos, né? Eu disponibilizei na plataforma um material para vocês, uma aula de professor, que trouxe, né, uma discussão bastante interessante, né, da parte que envolve a teoria dos custos e da produção. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho tanto a leitura do capítulo, né, como a aula disponibilizada, tá? Então, para início, primeiramente ele começa a trazer as discussões sobre produção. O que é a produção? Né? Qual é o objetivo da empresa? Né? Então, o objetivo é claro, o principal objetivo é o quê? Maximizar, né? Toda empresa entra no mercado e está disposta a assumir riscos com o objetivo de lucro, obter lucro. E, além disso, minimizar seus custos, né? Então, ela sempre estará na luta aí diária, né? De um lado, maximizar o lucro, e do outro, minimizar seus custos, certo? E trouxe também uma discussão, né, das principais análises, né, envolvendo a teoria da produção. Né? O primeiro deles é que a produção ela vai analisar uma relação, né, entre o processo produtivo, né, e os custos de produção, né? E, para tanto, no final das contas, a formação dos preços, né? Um outro fator que a teoria da produção vai analisar é justamente a demanda da firma pelos fatores de produção, né? Inclusive, nós vimos isso no nosso início do curso, no início das nossas aulas, né? Que os recursos, que os fatores de produção, eles são limitados, né? Então, a teoria da produção vai entender essa relação, né? De demanda das firmas pelos fatores de produção, até porque ela vai ter que entender, né, ou vai ter que tentar resolver os principais problemas econômicos fundamentais, né, que são o que produzir, para quem produzir e como produzir, não é isso? Bom, e outro fator que a teoria da produção vai analisar é a relação tecnológica, né, entre a quantidade dos fatores de produção e a quantidade dos bens que foram produzidos durante o processo produtivo, né? Então, essas daí são as principais análises que são feitas, né, na teoria da produção. E um outro fator também que eu gostaria de lembrar a vocês é um ponto que é relacionado à discussão de curto e longo prazo, né? Primeiro que na economia, curto e longo prazo, ele não está associado à questão de tempo, né? Acredito que vocês devem ter passado pela leitura e observaram esse ponto. Quando a gente fala na economia, na microeconomia propriamente dita, né, ou quando estamos analisando o curto prazo, isso significa dizer o quê? Que pelo menos um fator vai existir pelo menos um fator fixo de produção, certo? Ou vai ser o trabalho, ou vai ser capital, ou vai ser, enfim, um fator de produção, ele necessariamente precisará ser fixo para que seja considerado curto prazo, tá? Já no longo prazo, todos os fatores de produção serão variáveis, né? E aí, neste ponto, eu gostaria de lembrar vocês que quando nós temos uma análise de curto prazo, onde pelo menos um fator fixo de produção
a existência, né, de pelo menos um fator fixo de produção, nós vamos trabalhar com as leis dos rendimentos decrescentes, né? Isso significa dizer o quê? Que o processo produtivo ou a produção total, ela vai crescer até um determinado período, mas devido a essa relação ou essa existência de um fator fixo, ela vai com o tempo, ela vai decrescendo, certo? E já no longo prazo, visto que todos os fatores de produção são variáveis, né? Aí nós já vamos ter outra definição, que são as economias de escala, né? As economias de escala, quando a gente vai analisar, existem 3 pontos, que são quais? Rendimentos crescentes de escala, né? Rendimentos decrescentes de escala e rendimentos constantes de escala, certo? Então, qual vai ser o ponto que eu vou analisar para entender quando é que eu vou ter um rendimento crescente, decrescente e constante de escala, né? Então, é com base, pessoal, no que em relação aos custos, né, que o produtor, a firma, a empresa está tendo, né, para obter um determinado produto ou durante um processo produtivo. Então, vai ser análise de custo, né, comparado aos seus rendimentos. Ou seja, vamos simplificar. Se ele teve, por exemplo, um aumento de 10% no seu custo de produção e teve um rendimento, né? O seu rendimento, seu produto total em 15%, significa dizer que ele está tendo um rendimento o quê? Crescente de escala, né? Ou seja, o custo que ele teve com os fatores de produção durante o processo produtivo foi menor do que o que ele teve de rentabilidade. Então, eu tenho um rendimento crescente de escala, certo? Por outro lado, se eu estou tendo um custo de 20%, mas obtive um produto total, um rendimento total de 10%, então eu estou tendo um rendimento decrescente de escala, porque eu estou gastando mais, certo? E, por outro lado, tive um aumento de 10% nos meus custos, mas tive também 10% em relação ao meu rendimento, então a produção foi o quê? Ou o meu rendimento foi o quê? Constante, né, de escala, tá? Então, são essas as 3 definições, lembrando que rendimentos de escala ou economias de escala, eu só vou ter durante o longo prazo, onde todos os fatores de produção serão variáveis. No curto prazo, lembrando que pelo menos um fator fixo de produção é preciso, né? É preciso existente pelo menos um fator fixo de produção para ser considerado curto prazo. Beleza? Tudo certinho? Pois agora, né, levando em consideração essa discussão, né, dos fatores fixos, fatores variáveis, né, a formação do custo total, que é o somatório dos custos fixos mais os custos variáveis, né, custo marginal, receita marginal. Então, levando em consideração essas definições, nós vamos agora outra discussão, que são as estruturas de mercado, certo? Então, vamos continuar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um instante. Vamos lá. Deixa eu logo colocar a minha caneta. Bom, estruturas de mercado, pessoal. Então, quais são alguns questionamentos que nós devemos nos fazer para entender o que é uma estrutura de mercado, tá? Vamos lá. O que é uma estrutura de mercado? Tá? Quais são as principais estruturas, os principais tipos de estruturas de mercado, tá? São os principais de cada possa identificar, né, isso no mercado, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos entender, né, é quais são os fatores que vão determinar uma estrutura de mercado, tá? Então, o primeiro fator, pessoal, é o quê? É você analisar
uma estrutura de mercado com base no número de empresas que compõem o mercado, tá? Então, vamos lá. Esse mercado, ele vai ter uma empresa representando, ou ele vai ter duas, três, quatro, cinco, ou ele vai ter várias, né, várias empresas produtoras, tá? Então, o primeiro fator que vai determinar a análise ou o tipo da estrutura de mercado é o número de empresa, tá? Que vai compor determinada estrutura. O segundo fator vai ser o quê? Em relação ao tipo de produto, tá? Por quê, professora, que é importante a análise do tipo de produto? Opa, porque quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão observar que existe o quê? A definição de produtos homogêneos, né? E heterogêneos. Tá? Quando eu estou falando de produtos homogêneos, significa dizer, pessoal, que esses produtos eles vão ter vários produtos similares existentes entre si, né? Então, se um produto que eu estou querendo demandar, que eu estou demandando, né, subir de preço, quando eu estou falando de produto homogêneo, significa dizer que logo ali eu vou encontrar um produto semelhante que vá também satisfazer a minha necessidade, certo? Já produtos heterogêneos significa dizer que eles não vão ter substitutos próximos. Se você quiser comprar aquele ali, bem. Se não quiser, você vai ficar sem aquele determinado produto, porque só tem ele, certo? E não tem nenhum substituto perfeito que possa satisfazer a necessidade, beleza? E o terceiro fator, minha gente, que vai determinar uma estrutura de mercado é se existe ou não barreiras à entrada de novas empresas no mercado. Tá, professora, mas o que é uma barreira? Tá? O que é que eu posso entender por barreira e quais são os tipos de barreiras existentes para que eu possa entender isso na análise de uma estrutura de mercado, né? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, que barreira à entrada de empresa, ela significa qualquer fator que vai impedir a livre mobilidade de capital para uma indústria, né? E, consequentemente, torne possível a existência de lucros supranormais. Ou seja, qualquer fator, né, que vai impedir a livre mobilidade de capital pode ser considerado uma barreira à entrada de novas empresas no mercado, certo? A exemplo disso, nós temos o quê? Nós temos as patentes, né? As patentes, pessoal, elas, não sei se vocês sabem, mas elas podem ter, né, dar direitos ao produtor durante 20 anos. Passado esses 20 anos, ela vai cair em domínio público, né, para todas as outras empresas acompanhar o processo produtivo, né? Outra barreira à entrada, eu vou anotar aqui, tá? Para facilitar para vocês. As patentes, né? Outra barreira à entrada de novas empresas, nós temos o que? Os direitos autorais, né? Direitos autorais. Gente, a letra fica feia por conta da canetinha, viu? E um outro tipo de barreira é a propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, né? Ou seja, essas barreiras, pessoal, essas formas, elas vão impedir, né, que as outras empresas acompanhem o processo produtivo ou em relação a um fator de produção, ou em relação ao tipo de bem, né, que só ela vai produzir, ou em relação à descoberta, né, de uma nova forma de produção, certo? Então, isso são as barreiras, né, são exemplos de barreiras consideradas importantes, né, para evitar a entrada de novas empresas no mercado, tá? Então, são esses, pessoal, os principais fatores, tá, que vão determinar e que vão permitir que você consiga diferenciar uma estrutura da outra, tá certo? Então, lembre-se, sempre quando forem analisar, tá, uma estrutura de mercado, o número de empresa, qual é o tipo de produto e se existe ou não barreira à entrada de novas empresas no mercado. Beleza? Tá. Sabendo disso, eu preciso agora entender quais são os tipos. Preciso conhecer,
né? Quais são os tipos de estruturas de mercado, tá? Então, pessoal, no Brasil, nós temos, ou de acordo com alguns teóricos, temos 4 principais estruturas, tá? Que é a concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolística. Acredito que todos vocês já tenham escutado falar sobre isso, principalmente no que diz respeito ao monopólio, né? Então, vamos agora entender como funciona cada tipo, tá, de estrutura, certo? Eu vou começar com concorrência perfeita e logo depois vou trazer monopólio, tá? Por quê? Por que que eu vou trazer essa sequência? Porque se você, quando você estiver entendendo, que você estiver fazendo a leitura, tu vai entender que a concorrência perfeita e o monopólio é como se fossem dois extremos, tá? De um lado tu vai ter a concorrência perfeita e do outro tu vai ter o monopólio, certo? E aí, oligopólio e concorrência monopolística é como se tivessem características, né, similares, tanto da concorrência perfeita como do monopólio, tá? Então, é por isso que eu vou trazer essa ordem, para que vocês consigam sempre entender que nós temos de um lado a concorrência perfeita, que é um extremo, do outro temos o monopólio, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os principais, né, os fatores determinantes, né, ou as principais premissas da concorrência perfeita? Lembrando que a concorrência perfeita é um mercado competitivo, né? Então, isso significa dizer o quê? Que se é um mercado competitivo, pessoal, eu vou ter um mercado atomizado. Um mercado atomizado significa dizer que eu tenho várias empresas produtoras, tá? Várias empresas, um número alto de produtores, número alto de empresas que produzem determinado bem ou oferecem determinado serviço, tá? E vou ter também vários compradores, certo? Quando eu falo do tipo de produto, qual é o tipo de produto, né, da concorrência perfeita? Os produtos são homogêneos, né? Homogêneos por quê? Porque eu vou ter vários substitutos perfeitos entre si, certo? Ou seja, eu vou ter grande número de produtores e vou ter também sempre bens, né, produtos ou bens que vão ser perfeitamente substitutos entre si, que por sua vez são considerados homogêneos, certo? Um outro fator, né, outro determinante da concorrência perfeita é a não existência, tá, de barreiras à entrada. Isso significa dizer o quê, pessoal? Gente, olha só, se eu tenho vários, né, vários produtores, várias empresas no mercado, eu vou ter ou não existência a barreiras de entrada, a barreiras à entrada? Eu não vou ter, né? Eu estou tendo várias empresas, eu estou tendo várias empresas produzindo, oferecendo um produto ou serviço, isso significa dizer que não tem, né, nenhuma barreira à entrada, certo? E se não tem nenhuma barreira à entrada, gente, todo mundo se conhece, tá? Todo mundo, as empresas que estão entrando no mercado, né? Ela já está conhecendo as ações da outra, ela já está sabendo o quadro de funcionário, ela já sabe quanto é que os funcionários recebem, né? Elas sabem do produto que está sendo oferecido, e se ela está sabendo disso, isso significa dizer que outra característica da concorrência perfeita é a transparência de mercado, porque todo mundo ali está se conhecendo, né? A empresa que está entrando, ela já conhece o histórico das outras, né? E, consequentemente, as outras já vão estar atentas ao comportamento desta nova empresa que está entrando no mercado. Tá? Então, isso se chama transparência do mercado, certo? E um outro fator é que, outra característica, né, é que os compradores e vendedores são tomadores de preço, tá? Ó, tomadores de preço. Quando eu falo, pessoal, né, quando eu afirmo para vocês que tanto os compradores como os vendedores são tomadores de preço, não significa dizer que ela vai determinar preço, não, tá? Significa dizer, pessoal, que esse preço praticado aqui na concorrência perfeita, ele vai ser o quê? Determinado pelo mercado, tá? Vai ser determinado pelo mercado através da lei da oferta e da procura, tá? Então, o produtor
ou os compradores não vão determinar preço, não vão ditar preço, eles vão ser os tomadores, vão só seguir os preços que estão se formando pelo próprio mercado, através dos mecanismos de preço, que é da lei da oferta e da procura, tá certo? Ah, professora, eu estou achando tudo muito bonitinho, tudo muito perfeito. Me diga bem aí quais são os principais exemplos que consiga trazer todas essas características. Me diga aí exemplos de empresas que possam seguir essas características da concorrência perfeita. Gente, praticamente nenhuma, tá? Praticamente, quando eu digo praticamente para vocês, é que você não vai conseguir encontrar esse modelo perfeito, tá? Essa forma ideal. Até porque concorrência perfeita, segundo os autores, gente, é como se fosse um modelo ideal, é como se fosse aquela utopia linda e maravilhosa, como se fosse aquele modelo para todos os outros seguirem, tá? Então, basicamente, você não vai encontrar exemplo de empresa, a não ser, né, produtos agrícolas, né? Você só vai conseguir encontrar, ou você só vai conseguir achar semelhança nos produtos agrícolas, hortifruti e granjeiro, certo? Somente, tá, gente? A soja é soja, tá? Café, café, beleza? Basicamente, né, este exemplo. Outra empresa, tu não vai conseguir trazer aqui para a concorrência perfeita, não, viu? Não tenho medo de dizer isso para vocês. Vocês não vão encontrar, tá? Então, sempre associem que o modelo de concorrência perfeita é como se fosse o modelo ideal para que as outras, né, pudessem seguir, tá certo? Bom, com base nisso, né, algumas informações são colocadas aqui para vocês, tá? Que em relação ao preço máximo e à demanda, tá? No que diz respeito à concorrência perfeita, né? Primeiro que o preço máximo que uma firma pode cobrar é igual ao preço de mercado, né? Isso significa dizer que o mercado é quem está ditando o preço e não o comprador e nem o vendedor, né? De forma individual, né? Através da lei da oferta e da procura de forma geral, né? É que vai ser formado o preço praticado, né? Nessa determinada estrutura de mercado, certo? Outra observação que vocês devem fazer é que a demanda é infinitamente elástica. Tá? O que significa uma demanda elástica? Né? Demanda elástica, gente, é porque está dizendo o quê? Se eu tenho vários compradores e se eu tenho vários vendedores, né? E se eu tenho produtos homogêneos, quer dizer o quê? Que se tiver alteração em um preço, a demanda rapidamente vai responder a essa variação no preço, né? E se ela responde rapidamente, significa dizer que a demanda é elástica, né? Se no caso não tivesse alteração na demanda com base numa variação no preço, isso significaria dizer que a demanda era inelástica, tá certo? Bom, e aí aqui alguns pontos estão trazidos para vocês, tá? Ó, definição de receita total. Significa dizer que a minha receita eu vou obter pela multiplicação do preço, né, cobrado pela quantidade vendida, tá? Quando eu trago isso para vocês de quantidade vendida, para vocês se atentarem de que não é pela quantidade produzida, é pela quantidade vendida, tá? Porque às vezes nem tudo que se produz vai ser vendido, viu? Lembrem-se disso. O custo total, pessoal, é formado pelo somatório do custo variável mais o custo fixo, né? Vocês viram isso na aula passada em relação à teoria dos custos, né? Por sua vez, né, eu já tendo a receita total e tendo o meu custo total, eu vou dizer que o lucro total vai ser exatamente a diferença entre a receita total e os custos totais, né? Então, logo a receita média, né, de cada né, das estruturas de mercado, né, elas vão ser o quê? A receita média vai ser a receita total, ó, que é o preço vezes a quantidade, dividido pela própria quantidade. Obviamente, a receita média vai ser igual a justamente o preço que vai ser cobrado no mercado, certo? A receita marginal, por sua vez, é a derivada da receita total, né? Ou seja, é a variação da receita total dada uma variação na quantidade produzida,
tá? E a maximização do lucro, a condição de maximização do lucro é onde é o ponto onde a receita marginal vai se igualar ao custo marginal. Vocês devem ter observado isso, né, nos slides que eu disponibilizei para vocês também, tá? Lá onde tinha o comportamento, lá a interpretação da tabela, exatamente onde a receita marginal se iguala ao custo marginal, que é justamente a condição de maximização de lucro, certo? Bom, pessoal, entendido esses fatores, né, esses detalhes, e entendido também a concorrência perfeita, vamos entender agora o outro extremo, né, que é a condição de monopólio. Tá? Então, eu acredito que todos vocês já tenham, né, já tenham uma ideia do que seja o monopólio, até porque o próprio nome já fala, né? Mono é um produtor ou aquele que vai oferecer somente aquele determinado produto, né? Ou o serviço, não é isso? Então, vamos lá. Quais são as características do monopólio? Então, de novo, quais são as perguntas que tem que se fazer? Né? Quais são os principais determinantes? Qual é quantas empresas vão formar o monopólio, o mercado de monopólio? Qual é o tipo de produto no monopólio? E se existe ou não barreiras à entrada na estrutura de mercado de monopólio, certo? Então, vamos lá. Primeiro que um único empresário, né, vai determinar, né, o preço no mercado. Um único empresário, ele vai ser o manda-chuva. Esta empresa, este empresário, ele vai ter condições, né, de ditar o preço que vai ser cobrado os seus produtos ou serviços. Por quê? Porque só tem ele, certo? Só ele é quem vai conseguir dizer, só ele é quem vai ter a condição de produzir, só ele que vai ter a condição de ofertar um determinado bem ou serviço. E se só ele tem essa condição, então só ele que vai ditar, né? Ou ele que vai determinar o preço que vai ser cobrado no mercado, o preço que vai ser praticado no mercado, certo? Por outro lado, tem muitos consumidores, né? Se tem muitos consumidores para uma única empresa ou esse bem ou serviço que vão ser exclusivos, né? Significa dizer que esse monopolista ele vai ter lucro, né? E ele vai ter lucro não é só de curto prazo, ele vai ter lucro também de longo prazo, né? Porque no curto prazo ali só ele que tem o controle. E no longo prazo, já que eu tenho várias, né, já que eu tenho só um produtor, só um empresário, significa dizer que eu tenho uma barreira à entrada, não é? Se eu tenho barreiras, muitas barreiras à entrada, né? Então todas as outras não vão conseguir acompanhar ou identificar ou descobrir o processo produtivo sendo praticado por aquele monopolista, né? Então, isso significa dizer que vão existir várias barreiras à entrada de novas empresas e logo, né, esse produtor, esse empresário, ele vai ter condição de determinar seu preço, porque ele vai dizer o seguinte, ó, o meu preço é esse, tá aqui. Só eu tenho esse produto, só eu tenho esse serviço. Se você quiser, bem. Se não quiser, vai ficar sem o produto e vai ficar sem o serviço, porque você não vai encontrar em lugar nenhum, só vai encontrar aqui. Só eu que posso oferecer isso para vocês, né? Então, esse é o poder do monopolista, né? Por sua vez, você vai entender que não há produtos, bens substitutos, né, no mercado. E aí, pessoal, se eu estou dizendo que existem várias barreiras, né, à entrada de novas empresas, então eu tenho que entender quais são esses tipos de barreiras, né? Você já entendeu que tem as patentes, que tem a propriedade intelectual, que tem os direitos autorais, né? Mas vamos entender, né, direitinho como é que funciona, quais são essas barreiras. Vamos identificar essas barreiras à entrada de novas empresas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos, tá? Que são as barreiras de escala, tá? Que são as barreiras legais, tá? E os recursos de monopólio. Então, eu posso considerar a existência das barreiras à entrada de novas empresas através desses 3 pontos, né? Então, vamos entender a questão das barreiras de escala. Eu posso também chamar de economias de escala,
né? Que significa dizer o quê, pessoal? Que ela vai forçar, né, os candidatos a suprirem volumes elevados ou lidar com as desvantagens em custos, né, custos altos, dificultando a entrada de novos concorrentes. Professor, isso significa o quê? A senhora falou, não entendi nada. Ó, isso significa dizer, pessoal, que essa barreira vai estar associada ao processo de produção, né? Que é um processo puro ou natural, né? Ou seja, ela vai ser concedida pelo governo, só ela que vai ter condição, né? E aí, se eu estou dizendo que do que está associado ao processo produtivo, então vamos lá, vai dizer que uma empresa que vai ser colocada no mercado, ela vai conseguir abarcar as outras, ela vai conseguir cobrir as outras, né? Fazendo com que elas não tenham condição de permanecer no mercado. Por exemplo, as farmácias, né? Farmácias grandes, né? A gente tem o quê? A gente tem a Globo, nós temos a Pague Menos, nós temos a gente, como é o nome daquela que tem um sinalzinho, gente? Esqueci agora. A Drogazil, pronto, lembrei, a Drogazil. E aí você tem essas farmácias grandes, né, com nomes respeitados no mercado, né? E aí vocês têm as farmácias de bairro. Agora tu me diz, quem é que tem mais condição disso, de permanecer no mercado? Vão ser essas farmácias com nome, né, grandes ou essas pequenas de bairro, né? Então, quando as redes de farmácia, quanto mais essas abrem, menos força, né, as farmácias de bairro vão ter para permanecer no mercado, certo? Só um instantinho. Ok, pessoal, entendido? Bom, isso em relação às barreiras legais, tá? As barreiras de escala, perdão. Bom, um outro fator são as barreiras legais, tá? O que são as barreiras legais, minha gente? Significa dizer que é onde o governo vai poder impor uma série de restrições, né, que vai dificultar a entrada de novos concorrentes, né? Como assim, professor? Ó, como é que ela vai evitar? Como é que o governo vai conseguir evitar a entrada de novos concorrentes? Através de várias regulamentações, né? Por meio de taxação, por meio de licenciamento e concessões, né? A regulamentação propriamente do governo, né? E a exemplo disso foi o que foi colocado aqui, são as patentes, né? Que isso é do governo. E aí, minha gente, um exemplo claro que a gente tem dessa parte da regulamentação de licenciamento são os produtos naturais, que são os produtos veganos. Eles têm que ter a licença, tem que ter, né, todo um trâmite para poder ser colocado no mercado. Isso é coisa séria, certo? Então, isso é um exemplo de barreira legal, tá certo? E, por último, nós temos o quê? Os recursos de monopólio, né? O que diz os recursos de monopólio? O que significa um recurso de monopólio? Significa a diferenciação do produto, né? Através de quê? Através de demandas elevadas, né? Que são as somas de dinheiro para estabelecer uma marca forte, né? Que é o controle que vai ter o controle de matéria-prima, né? Básica, ou até mesmo o controle do produto, né? E um exemplo que a gente tem disso é a Apple, né? Que é um grande nome, uma grande marca, né? Que só ela oferece determinados serviços, né? E o seu produto, que é diferenciado, né? Que tem essas produções diferenciadas no mercado. Né? Então, é esse controle de matéria-prima que tem. E isso é o quê? Um recurso de monopólio. Tá certo? Então, essas pessoas são as principais barreiras, tá? Lembre-se, as barreiras de escala, as barreiras legais e os recursos de monopólio, tá ok? Então, diante disso, né, é que a gente pode afirmar que com a existência das barreiras, né, nós vamos entender que vão ocorrer lucros extraordinários no longo prazo. Por quê? Pô, gente, se só aquela empresa tem o poder de mercado, ela vai determinar o seu preço, porque só ela tem condição, só ela está produzindo, só ela está oferecendo, logo eu vou entender que ela vai ter lucro tanto no curto prazo
como lucros extraordinários no longo prazo, porque as outras empresas não vão conseguir acompanhar. Se não vão conseguir acompanhar, só ela que vai ter poder de mercado. Ok? Ficou claro? Bom, tendo entendido, né, a concorrência perfeita e o monopólio, que são os dois extremos, agora vamos trazer a discussão aqui para os dois, né, as duas outras estruturas que têm características nesse meio termo aí das duas, tanto de concorrência perfeita, tá, como de monopólio, né? Então, vamos primeiro trazer aqui o oligopólio, tá? Que significa oligopólio, minha gente? Oligopólio significa dizer, pessoal, que eu vou ter, para início de discussão, que eu vou ter uma pequena quantidade, veja bem, pequena quantidade de grandes empresas que vão ter poder de mercado, tá? O que significa isso? Que vão ser empresas famosas, né? Que vão ser empresas poderosas, que vão determinar, né? Que vão deter o poder de mercado daquele segmento ou daquele setor, certo? Por isso que ele é um mercado, né? É também um mercado concentrado? É um mercado mais concentrado? Não, o mercado mais concentrado vai ser o monopólio, mas ele também é concentrado devido à existência de poucas empresas que vão ter poder de mercado, certo? Os preços, eles vão ser fixados por meio de conluios ou cartéis, né? Vocês com certeza já ouviram falar sobre cartel, né? E conluio, pessoal, conluio nada mais é do que acordos, né? São conhecidos como os acordos, né? Que envolvem os principais produtores. Como assim, professor? Acordos. Acordos de oferta, gente, acordos da quantidade que vai ser ofertada, né? Acordos do preço que vai ser praticado, a gente vê isso demais nos postos de gasolina, né? Demais, ó, é tão tal que se você tiver, por exemplo, uma notícia no jornal, né? Que a Petrobras, não sei o que, variou o preço, e aí a gasolina vai aumentar. Gente, tem posto de gasolina que fecha. Vocês já, com certeza, já viram isso. Tem posto de gasolina que fecha ali naquele dia, que é para poder abrir só no dia seguinte, porque o preço da gasolina vai estar mais alto. Isso acontece com vários postos, entende? E aí, esse acordo, o mais comum, tá, gente? É imposto de gasolina, mas são os mais exemplos mais práticos, né, de conluio, né, ou cartel, que é essa combinação, tá? E aí, neste fator, eu queria trazer aqui para vocês algumas informações, né, quando eu falo de conluio e quando eu falo de cartel. Então, vamos lá. Existem 3 pontos, né, que vocês podem associar a essa discussão, que são o quê? São os trusts, né, que o próprio cartel, né, propriamente dito, e as holdings, tá? Bom, o que é trust, né? Trust, minha gente, é o quê? É a junção de empresas, né? A junção de empresas com o objetivo de eliminar a concorrência, né? O que é o cartel? Cartel é a combinação, é onde as empresas vão fazer acordos, né, para dominar ou para determinar a oferta de um produto ou serviço e os preços, né? E o que é holding? Holding é o quê? É onde uma grande organização, né, uma organização que tem nome, que é renomada, né, ela vai controlar um grupo de empresa, né, que é menor, com certeza, né, um grupo de empresas menores, mediante a posse de ações, né? Então, ela vai determinar o poder, ela vai ter poder sobre essas empresas menores pela quantidade de ações, certo? Vamos dar exemplos de alguns para vocês entenderem. Ó, exemplo de trust. Vamos lá. Eu já estou sabendo que trust é o quê? É a junção de empresas para eliminar a concorrência, né? E nós tivemos o quê de exemplo? Temos a Ambev, né? No caso, que foi o quê? Foi a Antártica, mais a Brahma, que entraram também na Ambev, né? Eu tenho o Brasil Food, né? Que eu tive o quê? Eu tive a junção da Sadia, mais a Perdigão, não sei se vocês se recordam, né? Tenho também o caso da Nestlé, né, que foi a junção da Nescau, que foi a junção do Leite Moça, né, do Passatempo, tem aquela marca daquele biscoito Passatempo?
Pois é, a junção, né, dessas três marcas, tá? Então, isso é um exemplo de trusts, né? De cartel, o mais comum, mais prático, mais conhecido é o PEC, né? E as holdings, né? A exemplo disso, vocês também vão conhecer um deles, né, que é o Grupo Silvio Santos, né? O Grupo Silvio Santos ele vai tomar de conta de quê? Toma de conta do Pan-Americano, do Banco Pan-Americano, né? Do Baú da Felicidade, né? Do SBT, dos produtos Jequiti, né? Outro exemplo disso, eu tenho a Procter Gamble, né? Que é justamente onde eu tenho o poder da Gillette, mais a Pampers e a Pantene, né? Enfim, se vocês observarem, são esses acordos, esses conluios, né? Esses cartéis que podem ocorrer e vocês podem identificar através, né, desse tipo de exemplo, tá certo? E aí, se eu tenho, né, essas combinações e essas organizações que vão deter o poder em relação a outras, né, isso significa dizer que esse pequeno grupo, né, ele vai ter uma certa margem de liderança de preço, ou seja, vai ter uma certa margem de determinar o seu preço, né? Até porque eu tenho um número pequeno de empresas que vão comandar aquele setor, certo? Bom, e aí eu tenho um caso de oligopólios com produtos diferenciados, né? E tenho também casos de oligopólios com produtos homogêneos. Então, observe aqui, ó, que ele tanto vai trabalhar no oligopólio, tanto vai trabalhar com a questão de produtos heterogêneos como produtos homogêneos, né? Então, ele vai, aí sim é que ele vai ter um certo grau, né, de, de liderança de preço, né? Uma certa margem de determinação de preço, tá? Tá, professor, e quais são os principais exemplos, né, que eu tenho de oligopólio aqui no Brasil? A gente pode identificar alguns, vamos por setor, né? Vamos lá, vamos, por exemplo, no setor das empresas aéreas, né? Nós temos o quê? Nós temos as principais, que são a TAM, nós temos a Azul, né? Nós temos a Latam, na verdade, né? A Latam, temos a Azul, temos Gol, né? Tem outras empresas? Tem, claro, mas quem vai determinar aquele segmento, né? Das empresas aéreas são essas três, senão vocês ouvem falar mais dessas três, porque tem nome, né? E são bem renomadas no mercado, certo? Vamos só para a telefonia móvel, né? Telefonia móvel, eu posso dizer o quê para vocês? As indústrias automobilísticas, né? Eu tenho o quê? Eu tenho Toyota, tenho Ford, né? Chevrolet, as indústrias de bebidas, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a Coca-Cola, né? Enfim, tem uma Ambev, né? Em relação aos bancos, né? Eu tenho Santander, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho Caixa Econômica, enfim, são pequenos, ou um pequeno número de empresas que você consegue observar que comandam todo um setor, né? Que comandam todo um segmento, né, na economia, certo? E que vão trazer resultados, né? Para também para a formação, inclusive até da produção interna, né? Ficou claro, pessoal? Espero que sim, né? E, por fim, eu tenho uma concorrência monopolística, né? O que é a concorrência monopolística, gente? Em relação ao número de empresas, eu vou ter um número relativamente grande de empresas. Qual é a estrutura de mercado que eu tenho um número relativamente grande de empresas? Concorrência perfeita, né? Agora, em concorrência perfeita, homogêneo, né? Aqui na concorrência monopolística, os produtos vão ser o quê? Diferenciados. Então, eis aqui uma das principais diferenças entre a concorrência monopolística e a concorrência perfeita, tá? Então, se elas vão ter, né, produtos diferenciados, elas vão ter também uma pequena margem, né, de manobra para determinação ou para fixação dos seus preços, né? Não muito ampla. Por quê? Porque vão ter grandes empresas. Então, logo, né, uma empresa ela já vai acompanhar, se tem uma diferenciação no produto, logo ela vai acompanhar e vai querer imitar, né, a sua concorrente, né? Então, diante disso, é uma margem muito pequena, muito baixa, né, em relação à fixação, né, ou à formação dos preços cobrados, certo?
Bom, uma observação aqui também é que só vai ter lucros extraordinários no curto prazo, né? Por que não no longo prazo? Porque no longo prazo todo mundo vai acompanhar, né? Todo mundo vai conhecer a sua empresa, vai conhecer as ações, e aí todo mundo vai passar o quê? É o processo. Já ouviram falar que na vida nada se cria, tudo se copia? Né? Então, é um caso para entender a questão da concorrência monopolística, tá ok? Exemplo disso, da concorrência monopolística, nós temos o quê? O mercado de refrigerante. O professor Márcio acabou de dizer que o mercado de bebidas, né? Eu posso dizer que é no oligopólio, né? Mas aí, como eu estou dizendo para vocês, na economia, gente, nada tu vai entender como um processo único e acabado, não, tá? Tu vai ter que entender pelo contexto da situação, pelo contexto do exemplo, onde é que ela mais vai se encaixar, tá? Não significa dizer que se ela tem se ela pode ser considerada uma concorrência monopolística, ela não vai entrar também, por exemplo, numa discussão de concorrência perfeita no que diz respeito ao número relativamente grande de empresa, né? Então, você vai ter que entender o contexto da situação para tu trazer os principais exemplos, ou conseguir até mesmo diferenciar exemplos de uma estrutura para outra, tá certo? Então, outro mercado, né, que a gente pode trazer como concorrência monopolística é o mercado de shampoo, por exemplo, de desodorantes, de pasta de dente, restaurantes, lanchonetes, né? Isso é ser concorrência monopolística, né? Que elas vão oferecer os mesmos produtos, os mesmos serviços, mas elas vão tentar trazer alguma diferenciação nos seus bens, através de quê? Através da marca, né? Através da embalagem, né? E outros fatores para tentar, né, trazer uma certa margem de diferenciação dos seus produtos, né, ou serviços. Certo, pessoal? Bom, aqui eu trouxe um quadro, né, só resumindo as principais características para facilitar no entendimento de vocês, tá? Então, as características básicas da concorrência perfeita, quanto ao número de empresas, né, quanto ao produto, quanto ao controle das empresas sobre o preço, né, essa margem, essa manobra que ela tem de formação de preço, né, quanto ao ingresso na atividade, se vai ter barreira ou não, e quanto à concorrência extra-preço, né, se vai, o quê? Se vão ter concorrência num preço maior, num preço menor, enfim, tá? E aí, com relação às principais estruturas da concorrência, as características na concorrência perfeita, no monopólio, no oligopólio, na concorrência monopolística, tá? Ok. Minha gente, é o seguinte, nós estudamos, né, ouvimos que no oligopólio eu tenho a prática de cartel, né, conluios ou cartéis, né, que são as combinações, né, a junção de empresa, né, a tomada, a organização por uma holding, por exemplo, né, uma grande organização que vai ter o poder de empresas menores, né, mas isso, gente, eu posso entender, a gente observa bastante isso, né, que existem falcatruas, que existem situações, por exemplo, é, a, a, problemas nas fusões das empresas, né? Abuso de poder, abuso de poder econômico em relação às fusões, né? Eu tenho vários exemplos, ó, a gente consegue observar isso, várias discussões, vários conflitos que passam nos jornais, né? De empresa X com empresa Y, né? E, enfim, confusão mesmo, né? E aí, caso aconteça isso, quem é que vai tentar resolver este problema? Né? É o presidente do Brasil? Não. Né? Ele vai ter algumas instituições vão se responsabilizar, né, para fiscalizar e para julgar os processos administrativos contra esses abusos de poder econômico, né? Então, essas instituições, ela tem o papel de julgar e de analisar, né, essas fusões de empresas e as relações econômicas que vão acontecer entre elas. Né? E algumas instituições que são citadas para vocês, as três principais, na verdade, né? Que é o CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico,
né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, tá? Então, todas elas têm essa função, né? Esse objetivo de julgar esses processos. Ah, mas empresa X com empresa Y tá surgindo a possibilidade de uma fusão entre elas, né? Quem é que vai analisar primeiro? Quem é que vai julgar? O CAD, né? SDE e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, tá? Ou para quem é que eu devo? Eu estou percebendo que isso está tendo um certo abuso, né? Que essa fusão, né, da Sadia com a Perdigão não deu muito certo, está tendo aqui uma, né? Uma foi mais beneficiada, enfim, os acionistas foram mais beneficiados, e aí vai denunciar para quem? Para essas instituições, tá certo? Porque só elas que têm o poder, né, o de julgar e analisar esse tipo de operação, certo? Bom, e aqui eu trouxe algumas questões, né, para a gente praticar, tá? Lembrando que eu vou também fazer uma lista de exercícios para vocês possam colocar em prática, né, ou em conhecimento que vocês viram em aula e na leitura do capítulo também, certo? A primeira questão diz o seguinte: em que estrutura de mercado existem muitas empresas vendendo produtos diferenciados, tá? Então, observa, muitas empresas, né, vendendo produtos. Esses produtos são diferenciados. Muitas empresas eu já vi que são o quê? Uma característica de quê? Concorrência perfeita e concorrência monopolística, né? Mas aí eu tenho aqui essa característica de produto diferenciado. Produto diferenciado é de concorrência perfeita ou é de concorrência monopolística? Né? E que sejam substitutos próximos entre si, né? Qual é de quem é essa característica? Acertou quem respondeu concorrência monopolística, né? Não vai ser monopólio, né? Não vai ser oligopólio, porque primeiro que monopólio não tem muitas empresas vendendo os produtos, no oligopólio também não são muitas, são poucas empresas renomadas, né? Concorrência perfeita, são muitas empresas, ok, mas o produto é homogêneo, né? A gente identificou isso, e quem tem essas características é justamente a concorrência monopolística, certo? Segunda questão, não é característica do monopólio, né? Então, observe, barreiras à entrada de novas empresas é ou não uma característica do monopólio? É, né? Transparência de mercado é ou não uma característica do monopólio? Acertou quem disse não, né, minha gente? Transparência de mercado não é uma característica do monopólio, né? Até porque só tem ele. Então, os outros não vão conhecer o processo produtivo, não vão saber do seu produto, não vão saber dos seus fornecedores, não vai ter conhecimento de absolutamente nada, só ele que tem o controle, né? Então, a nossa alternativa é certa, que é a errada, né? É a letra B, certo? Não vai ter transparência de mercado. Os produtos são substitutos próximos, produtos sem substitutos próximos, perfeito. Lucro extraordinário a longo prazo? Ok. Lucro extraordinário no curto prazo? Também. Monopólio tanto vai ter lucro extraordinário no curto como no longo prazo. Beleza? Terceira questão. O oligopólio significa o quê? O mesmo que concorrência imperfeita? Não, né, gente? Você viu aí que não é a mesma coisa. Pode até ter uma certa característica em comum, mas ela não significa a mesma coisa, tá? Até porque você viu que a concorrência perfeita são vários produtores, e no oligopólio tu viu que são um pequeno número de empresas, né, que vai determinar ou comandar um segmento do mercado. Então, não é a letra A. Letra B, uma situação em que o número de firmas no mercado é grande, já está errado, porque o número de firmas é pequeno, certo? Letra C, uma situação em que o número de firmas concorrentes é pequeno, perfeito. Ou uma situação em que, mesmo com um grande número de firmas, poucas dominam o mercado. Olha aqui a nossa alternativa correta. Exatamente isso caracteriza o oligopólio, certo? Letra D, a condição especial da concorrência perfeita que se acha próxima do monopólio? Não, senhor, nada a ver, porque monopólio tem o quê? Um exclusivo, né? E que as firmas são monopolistas entre si? Não mesmo. A quarta questão,
sobre as diferentes estruturas de mercado. Não é correto dizer que, veja bem, concorrência pura, né, ou concorrência perfeita, tá? Eu posso dizer que concorrência pura é a mesma coisa que concorrência perfeita, tá? Perfeita. Caso mais comum de concorrência é encontrada em todos os setores da economia. Nós vimos que não, né, minha gente? Inclusive, o exemplo mais próximo que nós encontramos foi o agrícola, né? Mercado agrícola. Então, não é correto. Será que nós encontramos a alternativa? Bora ver. Letra B. Monopólios são sempre perniciosos. O que significa pernicioso? Ofensivo, né? Então, o monopólio sempre vai ser ofensivo, resultando da intervenção estatal sobre a economia? Não, gente. Não, nem sempre vai ser ofensivo, não, tá? Não vai ser. Monopólio tem os seus pontos positivos também, né? A exemplo disso, eu acho que eu não citei o exemplo lá na explicação, mas nós temos o quê? Nós temos a Caixa Econômica, né, que somente ela vai oferecer os serviços de loteria. Eu tenho a Petrobras, né, em relação ao petróleo. Eu tenho os Correios, né, que tem lá o seu monopólio ainda. Tenho a questão da distribuição de água, distribuição de energia, né? Então, isso são casos de monopólios, não significa dizer que sempre serão ofensivos, né, ou perniciosos, tá certo? Então, eu tenho aqui mais uma alternativa errada. Letra C, os oligopólios representam a situação em que somente duas empresas disputam um dado mercado, limitando a participação de outras concorrentes. Que elas vão limitar a participação, beleza, mas não significa dizer que somente duas aqui que vai determinar, que vai disputar um determinado mercado, não, tá? Existem também um pequeno grupo, ele não limita, não vai dizer se é um, se é duas, ou se é duas, se é três, se é quatro. Só diz que é um pequeno grupo, um pequeno número de empresas, tá? Então, aqui também está errada. E a letra D, a concorrência se encaixa exclusivamente nessas três estruturas: concorrência pura ou perfeita, oligopólio e monopólio, não havendo outra forma possível de organização de mercado. Não, porque nós vimos o caso da concorrência monopolística. Não foi isso? Então, todas as alternativas anteriores, né, estão erradas. Essa é a nossa alternativa certa, porque diz que todas estão erradas. Ok, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender, né, e tenham conseguido diferenciar as principais estruturas de mercado, tá? E se tiver ficado alguma dúvida, depois a gente repassa, tá ok? Tenham todos uma boa noite, né, e até a nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau.